tema desse vídeo são mortes, então obviamente que vai ter spoiler de vários arcos de One Piece, beleza? Se você não quiser saber que personagem morre, eu recomendo você não assistir. Agora, se você não liga pra spoiler, continua aí, beleza? Por mais que você ame o One Piece assim como eu, você tem que concordar que na hora do Oda matar personagens, ele é bem inconsistente. E o primeiro sinal dessa inconsistência é lá em Whiskey Peak, mano. Logo no começo da Grand Line. Episódio 67. Nosso amigão Ingaram se disfarça pra chamar a atenção dos agentes da Baroque Works pra Vivi conseguir fugir com os chapéus de palha. E assim, eu acho que realmente teria funcionado, né? Porque ele tava indistinguível da Vivi. Ele entra no barco, tá indo embora, e aí... morreu, né? E eu acho que não tem dúvida que ele morreu. Na verdade, ele tá vivo. Caramba. Bom, sei lá, né? Às vezes dá pra justificar falando que a Robin ajudou ele, né? Afinal de contas, a gente descobre lá pro final do arco que ela nunca teve, de fato, do lado do Crocodile. Então, ela pode ter forjado junto com o Ingaram pra falar, ó, não, eu matei ele, mas você volta lá pra Alabasta pra ajudar a Vivi depois. É aceitável, vai, mas calma aí, a gente tá só começando. Episódio 106. Nossa, mano, o Pel foi todo quebrado. Caraca, acho que ele não morreu, né? Mas, tipo assim, ele também não deve estar inteiro. Ele tá inteiro. Beleza. Episódio 110, Luffy contra o Crocodile. Ele morreu? Ah, tá. Faz sentido, vai. Ele é o protagonista, né? Você sabe que ele não morreu mesmo, né? Episódio 120, caraca. O amigo de infância da Vivi finalmente entendeu toda a situação e vai mandar os soldados dele recuar, mano. Caralho! Essa é uma morte importante, mano. Mostra como o Crocodile tá sempre um passo à frente. Mano, que vilão bom. E ainda é um peso emocional gigante pra Vivi, né? É o amigo de infância dela, com quem ela cresceu junto. É um ótimo acontecimento pra desenvolver mais ainda a personagem dela, né? E também não tem como ele ter sobrevivido. Ah, nossa, mano, que foda. O guarda da Vivi, que cuida dela desde criança, se sacrificou pra que a Alabasta pudesse sobreviver, mano. Outra morte muito importante pra obra. Tipo assim, mostra como numa guerra dessa, sacrifícios vão ter que acontecer. Pô, muito foda, mano. E dessa vez é impossível ele ter sobrevivido. Tipo, ele explodiu junto de uma bomba nuclear. Eu desisto, mano. Assim, não importa se o One Piece é sua obra favorita, não importa se o One Piece é o seu mangá favorito, o seu anime favorito, você tem que concordar que às vezes o Oda exagera, mano, na hora de matar os personagens, tá ligado? Eu fiz um vídeo pro TikTok falando sobre isso, e muita gente interpretou como se eu estivesse falando que o Oda tinha que matar mais personagens, e eu não acho que é isso que ele deveria fazer. O Oda já se provou eficiente em criar cenas dramáticas e cenas emocionantes sem precisar matar os personagens. É óbvio que alguns momentos ele mata, mas ele também sabe fazer cenas emocionantes sem matar. Então não é que eu acho que ele tem que matar mais personagens. O meu problema é a situação em que ele coloca eles. O Pel explodindo com uma bomba que pegaria, sei lá, a cidade inteira e sobrevivendo depois como se nada tivesse acontecido. Me desculpa, mano, é um erro do Oda. Se ele não quer matar o personagem, por que ele coloca ele nessas situações, tá ligado? Esse é o meu problema. Ele podia muito bem ter feito uma cena tipo, sei lá, do Homem de Ferro no Vingadores 1, quando ele tá levando um míssil nuclear lá pro portal, né, dos alienígenas, ele larga a bomba, ela explode, e aí a shockwave da explosão que pega ele, né, não a explosão em si. Se o Oda tivesse feito isso, tipo, o Pel leva a bomba, aí ele joga, e aí ele tá tentando fugir, só que a shockwave pega ele, e aí ele se machuca por causa disso, pra mim estaria perfeito. Porque aí, ao invés de sugerir que ele morreu, e depois só mostrar ele como se nada tivesse acontecido, só com uma muleta debaixo dos braços, ele só teria se machucado com a onda de choque da explosão, você entenderia que ele estava se sacrificando de certa forma, porque ele poderia ter morrido, e é uma situação muito mais crível dele sobreviver. Eu acho que é muito melhor do que enganar a audiência só falando, ah não morreu não. E deixar por isso, tá ligado? Na real, o Pel ter sobrevivido talvez tenha outro motivo. Esse capítulo onde ele se sacrifica pra salvar todo mundo saiu em novembro de 2001. E alguns meses atrás aconteceu um negocinho meio, né, desagradável lá nos Estados Unidos, envolvendo bomba, pessoas do Oriente Médio. E aí talvez por causa disso os editores de One Piece falaram pro Oda, tipo, não vai pegar muito bem esse negócio que você colocou aí não, mano. É melhor você deixar o cara vivo. Aí ele foi
foi lá e colocou o Pell no final da história, né? Enfim, eu poderia ter pesquisado pra ver se é isso mesmo, mas eu fiquei com preguiça, então é isso. É uma teoria que eu ouvi aí do porquê ele sobreviveu e, querendo ou não, faz um pouco de sentido e não pode ser ignorada, né? E aí quando eu falei isso, também veio gente falando, ah não, mas a Zoan, ela regenera mais rápido e é mais resistente. Beleza, mano. Mas tipo assim, é uma explosão nuclear, praticamente, tá ligado? Tipo assim... E se o Oda fizesse esse tipo de coisa algumas vezes só, tudo bem, mas é algo que se repete na obra inteira. Ele sempre usa esse recurso. Vou colocar esse personagem aqui nessa situação que é praticamente impossível de alguém sobreviver, mas ele vai sobreviver. Por quê? Porque eu quero. Pra alguém que escreve tão bem quanto o Oda, esse tipo de solução que ele usa soa meio como preguiçoso, tá ligado? E de tanto ele fazer isso, chega uma hora que você não confia mais nele. E apesar do que eu ouvi alguns falando que isso era algo bom, porque ele tá sempre te surpreendendo, né? Ele mata um personagem, mas depois ele aparece e você fica, nossa! Ele não morreu! Isso não é algo bom, mano. Se o autor de qualquer história não consegue seguir a própria lógica que ele criou, você como consumidor também não vai seguir. E aí você acaba não dando tanta importância quando ele de fato mata alguém. Por exemplo, em um ano, quando o Yasui morreu, eu sinceramente fiquei em dúvida se ele tinha morrido mesmo. Eu também vi muita gente dizendo que quando o Pedro se sacrifica lá em Whole Cake, eles não acreditaram que ele tinha morrido mesmo. Percebe como isso afeta a nossa percepção da obra? E o louco é que, em contrapartida, não é como se o Oda não soubesse escrever uma morte emocionante. O maior exemplo de que ele sabe é a morte do Ace. Pra quem viu aquilo na época, deve ter sido um choque, mano. Tudo tava se encaminhando pra ele sobreviver e, de repente, ele morre na frente do Luffy, mano. E o interessante dessa cena, e que mostra que o Oda sabe escrever muito bem seus personagens, é que você não fica triste porque o Ace morreu. Porque até então, se você assistia na época, você conhecia muito pouco do Ace. Tipo, ele só tinha aparecido algumas poucas vezes. Não tinha mostrado o flashback dele com o Luffy e o Sabo ainda, né? As pessoas nem sabiam do sonho dele, né, até então. Você fica triste porque o Luffy fica triste. Você se importa tanto com o Luffy que quando alguém que o Luffy se importa morre, você fica triste por ele também. A morte do Yasui mesmo é outra que você sente o impacto dela. A filha dele, né, Otaka, chegando lá e chorando e rindo porque, né, ela comeu a Smiley e não consegue parar de rir. Cara, aquilo ali é de quebrar o coração, mano. Então o Oda sabe escrever uma morte. Só que a morte desses personagens, que nem eu disse, elas acabam perdendo um pouco desse impacto, porque às vezes você não acredita que eles morreram mesmo. E o meu argumento principal aqui é que ele fica usando desses plots, né, de sacrifícios, que na verdade não são sacrifícios, porque a pessoa não se sacrifica, ele ficar usando constantemente esse artifício narrativo, acaba diluindo um pouco esse impacto das outras mortes que eu citei, né? Você ainda sente elas, mas que nem eu disse, às vezes você fica com essa pulga atrás da orelha, tá ligado? Tipo, pô, linda, mas morreu mesmo? Será que ele tá morto? Será que não vai acontecer alguma coisa e ele vai estar vivo no final das contas? É uma forma muito pobre dele tentar te surpreender, tá ligado? Na história. E tem muitos outros exemplos dele fazendo isso. Nossa, o Bonchan se sacrificou pelo Luffy. Puta que pariu, mano, que personagem incrível. Ah, não. Na verdade, ele tá vivo também. Caralho, que plot twist bom, mano. O Orochi foi traído e morto pelo Kaido. Ah, não. Ele tá vivo também. Pô, pelo menos serão os bainhas vermelhas que vão matar ele e se vingar pelo Oden, né? Muito foda. De novo, não! Não! Me ajuda, meu pai! Eu acho que é quase um paralelo da história do Usopp, que já é um paralelo com a história do moleque que ficava sempre anunciando que tinha um lobo na vila, né? De tanto ele te enganar, né? Falando que o lobo tá vindo, chega uma hora que você fala, o lobo não vai vir. E com o Oda é a mesma coisa. Ah, esse personagem aqui morreu, mas ele não morreu. Esse aqui morreu, mas não morreu. Quando morre, que nem eu disse, você fica, não deve ter morrido. Isso é uma falha narrativa. Você não confia no autor. Tem que ter uma coerência, sabe? Se um personagem explode e sobrevive, porque o outro toma uma facada e não sobrevive, entendeu? Se um personagem toma um tiro e sobrevive, porque o outro tomou um tiro e não sobreviveu? É essa inconsistência que me incomoda também. E antes que os fãs malucos fiquem bravos, não, porque tem uma justificativa, e é por causa disso, é por causa disso. Mano, não tem nada de errado em admitir que às vezes o Oda errou mesmo. Ele não é perfeito. Por mais que ele seja, assim, um gênio em escrever essa história que tá acontecendo há mais de 25 anos, ele errar é esperado, tá ligado? Ele é um ser humano que nem todo mundo, sabe? Isso não vai fazer com que um
o One Piece perda toda a sua credibilidade. É que nem, sei lá, você tá numa mansão e aí você percebe que na parede, no chão, tem algumas imperfeições. Essas imperfeições vão fazer a casa desmoronar? Não. Essas imperfeições deixam a casa horrorosa? Também não. Mas elas existem. Então você criticar o One Piece faz parte. E eu falo isso porque eu percebi um comportamento muito defensivo, sabe? Quando você aponta qualquer erro que o One Piece possa ter, tipo, as pessoas já vão, não, ó, tem essa desculpa, essa aqui, tipo, mano, calma, tá tudo bem você admitir que talvez seja um erro mesmo, é normal, tá ligado? As pessoas às vezes ficam com um fanatismo em cima de qualquer obra, na real, né? Seja One Piece, Dragon Ball, que às vezes a pessoa é tão fã que faz parte da pessoa, sabe? Se você fala mal, parece que você tá ofendendo pessoalmente ela. É meio bizarro esse comportamento, né? Mas, enfim, não é o fim do mundo o One Piece ter essas falhas, né? É isso que eu quero dizer. E você não precisa ficar ofendido pessoalmente, querendo defender como se fosse a última coisa do mundo, né? Não precisa, mano. Mas enfim, eu acho que era isso. Eu acho que esse é sim um dos problemas de One Piece, uma das falhas narrativas que ele tem, né? Eu acho que é um recurso que o Oda utiliza demais e que ele não precisava, entendeu? Mas que, de novo, não estraga tudo, né? Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês concordam, discordam do que eu disse? Você acha que realmente tem justificativa pra ele ficar repetindo essa fórmula toda hora? Ou se realmente ele vacila? Eu quero saber opiniões de vocês, quero saber se eu falei merda ou não, e eu só peço que sejam respeitosos aí nos comentários, uns com os outros e comigo. Deixa o like se você gostou do vídeo, obrigado por ter paciência de assistir ele até o final, eu espero te ver no próximo e bebam água porque é importante, beleza?